Mas afinal, qual a relevância prática do profissional de medicina conhecer ele mesmo o direito médico? Eu vou responder isso para os senhores com base em alguns dados. Primeiro, no ano de 2021 a gente teve esse dado aqui preocupante para os médicos. Houve 15.784 processos na justiça brasileira tratando de erro médico. E dentre esses aqui, alguns casos, inclusive, que não tinha nem erro médico, tá? E houve condenações. E aí o senhor, essa hora, vai estar pensando assim, a doutora, o doutor podem estar pensando, como que o médico foi condenado sem erro médico? Está aqui, eu trago uma prova para os senhores, tá? Então, a falha no dever informacional, ou a denominada negligência informacional, também tem gerado situações de condenação por parte dos médicos, além das causas de erro médico. A gente teve um aumento entre os anos de 2015 e 2021, a gente teve um aumento de mais de 50% nas ações envolvendo erro médico contra médicos no nosso país. Tá aí o quadro, todos os dados do nosso curso, todos os dados da nossa academia são seguros para os senhores terem uma fonte segura de informações aqui. Dados do CNJ nesse caso, e esse aumento nas ações sobre erro médico é, na verdade, um aumento envolvendo todo o sistema de saúde brasileiro entre os anos de 2015 e 2020, que passou em 2015 de 360 mil processos na saúde para, no ano de 2020, 545 mil processos também, um aumento também de mais de 50%. Portanto, está havendo um aumento generalizado, vertiginoso, da judicialização da saúde no nosso país, e é importantíssimo que o próprio médico conheça, o médico que atua na assistência de pacientes, o médico que tem a sua clínica, o médico que faz a gerência de hospitais, a direção de hospitais, conheça esses dados para quê? Para evitar essas ações civis indenizatórias, processos criminais, representações dos conselhos de medicina, etc. Está aqui, o professor Genival está aqui do meu lado, está aqui o professor Genival está aqui do meu lado, médico e advogado, o clássico, né, o Papa, o pai da matéria, disse: a responsabilidade médica, com o passar dos dias, vai se transformando num sistema tão complexo e de tanta generosidade aos que demandam contra os médicos, que estes, em alguns países, passaram a retrair-se, pois viam em cada paciente um demandante em potencial. Fonte doutrinária oficial do livro que eu tenho aqui na minha biblioteca, aqui no meu estúdio, onde eu vou gravar o curso, os cursos inteiros para os senhores. Por isso, né, em virtude dessa complexidade do direito médico, é que nós criamos a academia, e esses dados sobre o aumento da judicialização da saúde, é que nós criamos a Academia de Direito Médico para Médicos, totalmente gratuita e exclusiva para médicos. Exclusiva para médicos e estudantes de medicina. Por quê? Pela necessidade do próprio médico conhecer o direito médico. Para quê? Para que ele possa desenvolver ações para evitar previamente ações civis indenizatórias, processos criminais e representações éticas no Conselho de Medicina. O que eu tenho constatado? Um enorme prejuízo econômico com ações judiciais de indenização por danos materiais, morais e estéticos. A gente vai ver casos aqui que superam R$1 milhão de reais. Os médicos profissionais liberais e administradoras de clínicas e hospitais nem sempre estão atentos a isso. Simples seguros de responsabilidade civil não são capazes de suportar o peso de altas indenizações. Não há no mercado acadêmico brasileiro nenhum curso de curta duração como este aqui, dedicado exclusivamente para médicos, que lhe entregue o conhecimento prático para que o senhor possa evitar esses problemas, tá? E ainda o nosso curso é um auxílio primoroso aos peritos nas ações, os peritos médicos judiciais nas ações por erro médico e ao candidato a concurso público para perito criminal do IML. Ainda, a gente traz aí um conhecimento básico suficiente para o médico fazer ações ali na prestação do seu serviço de saúde para evitar esses problemas que eu mencionei, não é? E porque depois a gente sabe que depois que o problema surge não tem como, vamos dizer assim, não tem como a gente chorar o leite derramado, a gente tem que prevenir mesmo os problemas, e a gente sabe muito bem que a medicina é um exercício de um mistério solitário. Os senhores estão sozinhos aí no dia a dia da prestação da sua medicina, tem que ter ali na hora de executar uma ação, de tomar uma decisão, tem que ter um conhecimento básico sobre as regras da medicina, né, como que a legislação médica do Brasil disciplina aquele determinado ato que será praticado, ou como que os tribunais do Brasil decidem determinados casos médicos que vão a julgamento. É por isso que é importante o próprio médico conhecer, para ele previamente desenvolver ações que vão protegê-lo, né? É por isso, então, que a gente coloca esta oportunidade aqui para os senhores na Academia de Direito Médico
paramédicos, em que eu, Wendel Lopes Barbosa, permito-me agora me apresentar às senhoras e os senhores, peço essa licença. Eu, Wendel Lopes Barbosa de Souza, eu sou professor e juiz de direito há 20 anos aqui no estado de São Paulo, tenho MBA executivo em gestão da saúde pela FGV, sou especialista em direito penal pela Escola Paulista da Magistratura, sou mestre e doutor em direito responsabilidade civil pela PUC de São Paulo, tá? Tenho livro publicado na área da responsabilidade civil, curso nos Estados Unidos, sou coordenador de pós-graduação em direito médico pela Damásio Educacional, onde eu formo pela minha coordenadoria centenas de advogados espalhados pelo nosso país na defesa de médicos. Portanto, lá pela Damásio Educacional, a nossa pós-graduação tem exclusividade na formação de advogados na defesa dos médicos, hospitais, operadoras de plano de saúde e pacientes também, enquanto aqui o curso ele é exclusivo, né? Ele é unicamente dedicado aos médicos, né? Aqui eu só vou receber médicos, por quê? Porque eu vou explicar aqui embaixo, o conhecimento será passado de uma maneira prática. Eu não vou aprofundar as teorias do direito, né? O que seria necessário se eu tivesse aqui também um público jurista no meu curso. Não, aqui é eu pegar a medicina, como que ela é exercida, como que ela é vista pela legislação brasileira, como que ela é vista nas decisões dos tribunais e passar para os senhores de maneira clara, para os senhores evitarem problemas no exercício de sua medicina. E sou atualmente pós-doutorando em direitos humanos e da saúde, então eu fui fazer essa simbiose entre medicina e direito, lá em Coimbra, no pós-cor, a minha defesa agora em outubro de 2023 da minha tese de pós-doutoramento. Toda a minha certificação é formal, é escorreita, é íntegra, consta documentada de todas as minhas redes sociais. Os senhores podem acessar o meu Instagram agora, @profwendelrc, podem acessar o meu site, os senhores terão acesso a toda essa documentação. Tudo que os senhores forem aprender aqui é oficial.